Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre marketing, sobre assuntos do nosso curso técnico profissional, tá certo? Hoje nós vamos tratar com mais de uma turma, nós vamos abordar assuntos que interessam a todas as profissões, em especial a turma que trabalha o técnico em agronegócio. Mas os exemplos que nós vamos citar, eles podem ser tratados também para outras profissões. Então, as turmas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, elas podem usar todos esses termos, todo esse assunto e adequar para a sua profissão, para o seu dia a dia, através dos estudos do marketing. Tá? Nós vamos falar sobre o composto do marketing. Na aula anterior, nós tratamos com a turma técnico em agronegócio o modelo de comportamento do consumidor, falamos sobre os tipos de comportamento de compra e também falamos sobre o processo de decisão. Então, as turmas que não tiveram contato com esse assunto, elas podem ter a reposição, então, outros assuntos correlatos que a gente vai ver nos próximos encontros. Para dar continuidade, hoje nós vamos explorar o composto de marketing. Então, explorando, assim, o conceito dos 4 P's do marketing. Esse é um clássico do marketing, os 4 P's. Os produtos e serviços, o preço, a praça de venda ou ponto de venda, que são os canais de distribuição, e a promoção, que é a publicidade do produto, a publicidade da empresa. Então, os 4 P's estão aí: produtos, o preço, a praça ou ponto de venda e a promoção. Nós vamos ver o conceito e vamos detalhar cada P desse composto do marketing a partir de agora. Então, mas por que nós temos que estudar o composto de marketing? Então, todos os consumidores possuem desejos e necessidades, e esses desejos e necessidades elas são ilimitadas. Tá? Já vimos também sobre as necessidades básicas e aquelas motivacionais, porém, os recursos dos nossos consumidores eles são limitados, então o dinheiro tem um limite para ser gasto, então não podemos também exagerar nas compras, temos um limite para comprar, temos crédito, temos como financiar, mas nós temos que tratar com seriedade a questão do recurso financeiro. Por que estudar o composto de marketing no agronegócio? O sistema agroindustrial ele possui características específicas, ele possui especificidades. Elas vão influenciar a cadeia produtiva. Então, desde a produção de insumos, passando pelo produtor agrícola, produtor agropecuário, elas vão influenciar também a nossa indústria, o processamento dos alimentos, vão influenciar na logística, na cadeia de distribuição, nos canais de distribuição, no atacado, no varejo, até chegar ao nosso consumidor final. Então, a cadeia produtiva ela possui essas características bem específicas quando se trata de produtos do agronegócio. E o Brasil, como nós sabemos, ele precisa agregar mais valor aos seus produtos, pois a nossa maior parte da produção ela é feita de commodities. Então, a commodity é uma matéria-prima, ela não tem processamento, ela não tem valor agregado. E a gente produz bastante, mas a gente deixa de ganhar dinheiro, deixa de efetuar reservas cambiais pelo fato de nossos produtos terem baixo custo. Então, a matéria-prima ela tem baixo custo. Quais seriam as outras especificidades dos nossos produtos agropecuários? O autor Macilon publicou em 2020, no livro dele, que as principais estão listadas como sazonalidade da produção e do consumo. Então, sabemos que a produção agrícola ela não tem o ano todo todos os produtos. Então, tem alguns produtos específicos do verão, outros específicos do inverno. Tem também específicos de determinadas áreas do país. O consumo também possui sazonalidades, ele não é consumido o ano todo, então nós temos que procurar para consumir produtos que estão dentro da estação, porque a gente acaba encontrando produtos com maior facilidade e quando a oferta é bastante grande, o preço diminui. Então nós temos que iniciar já pensando na hora de fazer economia. Então, revezar a compra de produtos agropecuários, a compra de alimentos principalmente, de acordo com a estação do ano, de acordo com a safra. Isso aí ajuda bastante. Influência biológica, doenças e pragas. Muitas delas são específicas do verão, calor, umidade, elas aparecem. Então, muita umidade ela traz doenças, traz pragas. O calor também influencia bastante. O frio também pode comprometer alguns tipos de planta, traz doenças e pragas, então a influência biológica de uma série de problemas vão afetar a nossa produção.
perecibilidade, então produtos in natura principalmente, específico para as verduras e frutas. Então elas têm um prazo de validade muito curto, a duração delas é muito curta, então você tem que retirar e consumir de imediato. Então os produtos que têm uma vida mais longa, eles têm um custo mais alto, porque já sofreram um processo de industrialização. Então, para aumentar essa capacidade de duração, para aumentar o tempo de vida do produto, ele sofreu algum processo, algum típico processo de industrialização. Então, a perecibilidade dos produtos, ela vai influenciar na produção, vai influenciar na quantidade, na demanda, na oferta. Isso aí tem muita relação com o comprimento do canal de distribuição também. Então, a gente não leva commodity de um dia para outro, a gente precisa de vários dias, então a commodity é mais fácil de você exportar e levar para outro lado do mundo. Você pode guardar, armazenar também, para consumir daqui a 6 meses, 8 meses, daqui a 1 ano. Então você consegue fazer estoques. Já os alimentos in natura, dificilmente consegue fazer. Influência de fatores climáticos também afeta muito a nossa produção. Anos que tem o clima mais seco, falta de chuva, ano que tem muita chuva, vai influenciar. Temos aí muitas catástrofes ao longo do ano, em diversos locais do mundo, isso aí vai afetar também a nossa produção. Dispersão da produção é outro fator. Nós, como somos um país continental, um país muito grande, nós não temos todos os produtos em todas as regiões. E nem todos os produtos que nós consumimos aqui no Brasil, eles são produzidos no Brasil. Então, nós não temos, talvez, a condição de promover, de produzir todos os itens que consumimos dentro do nosso território. Então, nós temos o mercado. Nós compramos alguns produtos para suprir a necessidade de outros países, assim como vendemos os nossos produtos para eles. Então, a produção, ela abrange uma área muito grande. Então, a dispersão da produção é uma característica muito específica do agronegócio. Diversidade da qualidade. Então, como nós temos vários fatores, as influências, o tipo de produto muito perecível, as influências de vários fatores, as pragas, então a diversidade da qualidade é muito grande. Então, o tipo de terra influencia, o tipo de manejo, tipo de cultivo, como foi feita a plantação, que época foi feita, então a quantidade de água introduzida, tudo vai trazer consequência, então vai trazer uma qualidade diferenciada. O mesmo produto pode ser encontrado em diversas prateleiras, pode ser comprado por muitos consumidores com características bem diferentes, com qualidade bem diferente. Pode ser a qualidade mais superior ou aquela bastante inferior também. Apesar de ele manter os ingredientes, manter a sua nutrição, a diversidade da qualidade é uma especificidade muito grande nos produtos. E o baixo valor agregado, como eu já comentei. Então, commodities não tem muito valor agregado. O produto retirado in natura, o produto colhido, dependendo da qualidade dele, não tem muito valor agregado. Então, como que eu posso fazer para agregar valor a esses produtos? Tudo isso, o composto de marketing, ele vai ajudar a gente a tratar. Então, como nós vimos a nossa cadeia, então, desde a produção de insumos até o consumidor final, cada processo, cada passo que esse produto vai dar dentro da nossa cadeia vai agregar valor. Então, nós temos que trabalhar, o marketing principalmente, ele vai trabalhar na pesquisa, nas necessidades, nos desejos, e vai trabalhar na tentativa de agregar valor e estimular o consumidor para comprar esse produto. Então, nós já vimos as nossas commodities, as principais delas no Brasil, é a soja, o café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina. Todos esses itens, hoje o Brasil é considerado o maior exportador mundial. Então, a fatia de mercado é muito grande. Só que esses produtos, eles vendidos como commodity, eles não agregam tanto valor. Então, apesar do volume ser muito grande, apesar do montante comercializado ser bem alto, se tivesse agregação de valor, nós teríamos um PIB bem maior, bem mais robusto. Então, qual é o nosso setor da economia? O que representa o Brasil hoje? Nós somos prioritariamente um país que tem uma economia do setor primário. Então, como nós produzimos muitas commodities,
nós temos os nossos recursos todos extraídos dos recursos naturais existentes na produção, na exploração. Então, como nós trabalhamos mais com commodity, nós não temos valor agregado, temos pouca industrialização, nós ainda estamos no nosso setor primário, a nossa economia é primária. Então, nós vivemos basicamente ainda do setor primário. Nosso país é um país muito agrícola, então ele possui uma economia lotada no setor primário, baseado de insumos e matéria-prima. Então, nós estamos caminhando, talvez, para um setor secundário, que é correspondente assim, ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produto industrializado. Então, nós colocamos valor agregado. Então, países desenvolvidos já passaram do setor secundário e já estão no setor terciário. Então, eles já estão agregando mais valor em outros itens. O setor terciário ele é definido como o setor do comércio e prestação de serviços. Nós vamos ver mais à frente também os produtos e serviços, eles são considerados valores com alto valor. Os produtos possuem um alto valor agregado, assim diria. Então, aqui no setor terciário é que se dá a comercialização de bens tangíveis e intangíveis. Então, países que têm alta tecnologia, países que trabalham mais a parte dos serviços, e oferta de serviços são prestados às empresas ou prestados a particulares, eles têm um valor muito alto. Então, o setor terciário ele está presente nas economias mais desenvolvidas do mundo. Então, para isso, nós vamos definir o conceito do composto de marketing. O composto de marketing ele é o conjunto de elementos que representam as atividades realizadas pela empresa. E qual é o objetivo do composto de marketing? O objetivo é despertar o desejo de compra no consumidor. Então, o composto de marketing ele vai tratar das características controladas, que é o produto, o preço do produto, o local de venda, o ponto de venda ou a praça e a promoção, é a publicidade. Então, os 4 P's do marketing. Quais seriam esses 4 P's? Os 4 P's são os clássicos do marketing, são os instrumentos básicos da administração mercadológica em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer negócio do mundo trata da administração de mercado com os 4 P's. Há uma interdependência entre esses 4 fatores. Então, o sucesso dos 4 fatores, o sucesso da empresa, o sucesso do produto, ele depende da disponibilidade de cada um no momento certo. Então, a curto prazo, eu posso ter um dos P's mais destacados, eu posso ganhar vantagem competitiva através de apenas um dos itens, apenas um dos fatores, sendo tratar o produto, sendo destacar o preço, sendo colocar no ponto de venda onde não existem concorrentes, ou então na promoção dele. Mas a longo prazo, esse fator sozinho ele não se sustenta. Então, nós precisamos trabalhar os 4 P's juntos. Então, just in time, este item, esse termo, ele vai trabalhar no momento certo, na quantidade certa, na oportunidade que o cliente deseja e quando está possível para o vendedor, para o fornecedor, para o produtor. Então, precisamos trabalhar juntos os 4 fatores. Quais seriam os 4 P's? Temos aqui, através da nossa imagem, produto, o preço, a praça e a promoção. Como já falei, o produto ele pode ser um produto, basicamente, palpável, que eu posso tocar, posso cheirar, posso olhar. Temos os serviços que são comercializados também, que também podem ser considerados produtos, produto de mercado. Pode ser um software que está na nuvem, pode ser um contrato de algum serviço que eu posso precificar, posso colocar preço. Os preços dos produtos, nós vamos ver também como funciona. A praça de distribuição, que pode ser atacado, varejo, pode ser uma venda direta. E a promoção dos produtos ou da empresa. O que seriam produtos? Os produtos para esse autor Las Casas, eles podem ser definidos como objeto principal das relações de trocas. Podem ser oferecidos no mercado para pessoas físicas ou jurídicas. O que seriam isso? As pessoas físicas podem ser pessoas individuais, pessoa comum, um ser humano único. Ou pessoas jurídicas seriam as empresas. As empresas elas têm administração, têm vida própria, então são consideradas pessoas jurídicas. Eles visam proporcionar a satisfação a quem os adquire ou consome. Então,
O objetivo do marketing é trazer satisfação ao cliente. Então, por isso que nós temos os 4 P's. O produto visa trazer satisfação para o cliente. Então, a visão ampliada do conceito de produtos, ela inclui os serviços, como eu já tinha falado. Inclui também personalidades, inclui lugares, organizações e ideias como objeto de marketing. Então, mas como assim serviços? Como assim personalidades, lugares? Nós sabemos que serviços a gente pode colocar preço. Nós também conhecemos lugares que o custo de vida é mais alto. Então, sim, os lugares eles agregam valor aos serviços, aos objetos, às propriedades. As personalidades, elas possuem valores diferentes. Então, o passe de um jogador de futebol é um serviço que ele vai prestar, ele vai jogar futebol. Então, eu vou comprar o passe de um jogador. Então, dependendo do nível do atleta, ele custa um valor mais alto. Então, organizações também possuem valores, as marcas bem conceituadas no mercado têm valores diferentes. E ideias também podem ser vendidas. Então, eu tenho uma ideia, eu registro essa ideia, eu posso comercializar ela, eu posso colocar preço, eu posso relacionar ela como se fosse um produto de mercado. Então, nós podemos ter os serviços e outros itens também relacionados como produtos. Quando nós tratamos de mercado, nós pegamos e colocamos tudo aquilo que pode ser colocado preço, que pode satisfazer o nosso consumidor. Então, o que se refere a produto? O produto se refere ao que a empresa está vendendo. Então, pode ser mão de obra, pode ser algum serviço, pode ser um software, pode ser uma ideia. E ela é a solução para o cliente. Ela pode ser precificado, pode ser colocado preço. Então, como eu já comentei, hoje em dia até mesmo bem intangível, eu não posso tocar nele, mas ele existe. Um software, por exemplo, ou garantia estendida, sabe como funciona? Então, o software ele pode se encontrar instalado na nossa máquina, no nosso computador, pode estar instalado no celular e ele vai funcionar. Ele pode também ter apenas um link instalado nessa máquina ou no computador, ele pode estar lá na empresa fabricante do software. Você tem uma licença, você conecta a máquina, ela já acessa o pacote de dados lá da empresa e ele vai trazer o funcionamento para aquela máquina. Então, o software na nuvem, como nós conhecemos. O garantia estendida é um serviço que as empresas vendem. Eu compro uma geladeira, a garantia de fábrica ela fornece 6 meses, 1 ano de garantia, mas eu posso comprar uma garantia adicional. Então, eu faço um contrato com a loja, eu compro 1 ano, 2 anos, 3 anos a mais de garantia. Caso ela dê algum problema, eu vou estar resguardado, então eu vou estar respaldado. A garantia estendida também é um produto. Então, eu compro esse produto, ele foi colocado um preço, um valor de mercado, e a empresa está vendendo e vou ter uma solução, vou ter uma garantia de que esse produto vai funcionar. Tá certo? Então, como eu consigo agregar valor aos produtos? Vamos verificar aqui. Então, nós poderíamos discutir em grupos, poderíamos listar também como faremos para agregar valor. Quais seriam algumas das respostas? Agregar valor ao produto, ele pode ser através das embalagens, pode ser através da apresentação dos produtos, pode ser através da industrialização dos processos que elas sofreram. Também registro de identificação geográfica e denominação de origem agrega bastante valor ao produto. Vender o nome do lugar dentro do produto ajuda bastante. E a descomotização, eu tirar do sentido de commodity e fazer um produto diferenciado, eu colocar uma diferenciação ou agregar um valor num produto. Isso aí existem várias formas. Vamos tratar aqui. Os produtos possuem muitas características, desde as marcas, design, embalagem, registros, licenças, ciclo de vida, ciclo vegetativo. Então, ciclo vegetativo é desde que a planta vai ser produzida, inicia com os insumos, ele vai ter um tempo de vida para se tornar madura, vou fazer a colheita, vou fazer a industrialização, vou aplicar esse produto em algum item, algum produto de mercado, vou fazer o item novo, pode ser um alimento, pode ser uma peça de roupa, pode ser uma máquina, pode ser uma casa, vários tipos de produtos eu posso utilizar uma planta, um ciclo vegetal. Então, temos o ciclo vegetativo, isso depende do local, depende do período do ano, depende de muita coisa. Características exclusivas dos serviços, nós vamos ver mais tarde um pouco mais a fundo.
Qualidades dos produtos, variedade, diferenciação, diversificação, segmentação, tudo isso são características para o mercado que vai colocar preço. Então, o mercado financeiro, ele vai segmentar cada item, cada linha de produção através das características de cada tipo de produto. Iniciamos pela marca e design. Então, o autor Las Casas, ele trata que as marcas são importantes fatores de diferenciação. Então, eu tenho um produto com uma marca diferente, eu vou agregar valor, eu vou cobrar mais caro, eu vou associar os consumidores aos atributos e experiências que tiveram. Esse produto com a marca registrada, com a marca líder de mercado, ela vai proteger o fabricante para não ser confundido com outros concorrentes, com outros fabricantes de produtos de menor qualidade. Também protege os distribuidores. As marcas já têm o know-how, já têm o conhecimento, já têm a expertise, já têm as pesquisas, já sabe que aquele produto está dentro do mercado, já está consistente na linha de vendas, porque a marca é uma marca consolidada. Então, nós temos esse detalhe da marca muito importante. E o design também, nós já conhecemos alguns produtos pelo design, tanto da embalagem como do próprio produto, tá certo? Então, o corte de uma roupa, o estilo da bolsa, o estilo do calçado, são marcas que pegam bastante. A gente compra muitos produtos pela marca. O tipo de celular, o tipo de computador, o carro, todos os itens que nós compramos, que serão úteis para o nosso consumo no dia a dia, eles são oriundos de marcas, normalmente marcas já consolidadas. Então, o que identifica um produto individual ou uma linha de produtos é a marca. Então, a marca identifica o produto individual ou uma linha inteira de produtos. Às vezes eu conheço uma marca, eu procuro, mas eu encontro vários itens daquela marca, então todos estão relacionados à marca. Ou então eu procuro uma marca individual, um produto individual, através da marca eu também encontro. E a marca registrada é outro fator. Normalmente as marcas são registradas. E para que eu possa registrar a marca, eu preciso de vários itens, eu preciso ter um registro específico em órgãos do governo, tá? Temos também as nossas embalagens. O mesmo autor Las Casas, ele considera que as embalagens são os vendedores silenciosos. Nós reconhecemos no comércio, nas prateleiras, na internet e qualquer local que esteja sendo promovido à venda, alguns produtos pela embalagem. Nós olhamos na prateleira, de longe nós já conseguimos verificar qual é a marca. Um veículo que passa na rua, nós já conhecemos também pela marca e pela embalagem. Tá? Então, assim, o tipo, o formato, o modo que eu vejo as embalagens, eu estou já direcionando o meu pensamento para aquela marca. Então, a embalagem vai trazer o produto que eu já conheço e eu vou estar com isso registrado. Então, o que é a embalagem? É o invólucro que facilita a armazenagem. Então, dependendo do tipo de embalagem, eu não consigo armazenar corretamente, mas aí eu coloco mais uma embalagem sobre ela. Uma caixa de leite, por exemplo, 1 litro de leite. Eu posso ter uma caixinha, mas se eu for guardar todas as caixas uma ao lado da outra, vai dificultar bastante. Então, eu coloco outra embalagem sobre elas. Coloco uma caixa, coloco 12 ou até mais caixas de leite. Então, o tipo de armazenagem vai ser facilitado pelo tipo de embalagem que eu uso. Então, essas embalagens elas vão proteger o meu produto. Temos embalagens, por exemplo, de biscoito. Elas podem conter até algum tipo de ar dentro, alguma coisa que possa fazer um volume que vai proteger para que eu não perca esse produto, para que ele não amasse. Então, vocês compram algum tipo de produto no mercado, vocês verem que tem ar dentro. Não é para enganar o cliente, não. Isso ali é uma forma de proteger o conteúdo. Então, você coloca vários pacotes dentro de uma caixa. Se ele tiver aquele volume preenchido, então ele não vai amassar, não vai quebrar o item dentro. Então, é uma forma de você proteger. Facilita o uso, muitas vezes, dependendo do tipo de produto que você adquire, a embalagem vai facilitar o uso. Então, você compra e usa diretamente do pacote, diretamente do pote, da caixa. Então, ela conserva mais o produto. As embalagens, ela ajuda a vender também. Então, ela fazendo propaganda, ela sendo um vendedor silencioso, vai proteger o produto, vai ajudar a vender mais. Então, muitas embalagens também podem ser reutilizadas. Então, você pode comprar, por exemplo, um pote de geleia. Você
acaba consumindo esse produto, acaba consumindo a geleia e você pega esse pote e pode reutilizar para outras situações, tá certo? Então, vários tipos de situações de embalagens, elas vão agregar valor ao nosso produto, tá certo? Então, nós tratamos aqui das marcas, dos designers, dos formatos, as embalagens, são itens que podem agregar valor ao nosso produto. Então, cada item que eu coloco sofreu um processo de industrialização, sofreu agregação de valor, sofreu pesquisas, sofreram testes, foi utilizado mão de obra, foi utilizado talvez máquinas, foi montada uma linha de produção, tanto para a produção, para a industrialização do produto, quanto para a embalagem. Foi trabalhado rótulo, foi trabalhado ideia, foi trabalhado marketing, pessoal do design trabalhou. Então, toda a mão de obra, todo o custo, toda a infraestrutura, todo o equipamento, toda a matéria-prima usada, tanto para o produto quanto para as embalagens, eles servirão para agregar valor. Então, tudo será colocado na soma dos custos fixos e custos variáveis dos nossos produtos, tá certo? Então, aqui temos um exemplo de embalagem e apresentação de produtos. Então, o que vale mais? Se eu for comprar 1 kg de café gourmet verde, ou 1 kg de café gourmet torrado e embalado, ou então 1 kg de cápsulas de café gourmet compatíveis com máquinas Nespresso. Isso aqui não é propaganda, mas é um exemplo que nós temos bem nítido. Se eu for comprar somente o café, sem processamento, sem a torra, sem embalagem, eu vou pagar um preço. Então, seria uma commodity, seria um saco de café ou 1 quilo de café, como nós estamos tratando. Agora, se eu trocar esse café e quiser comprar já o café torrado e embalado, esse café gourmet ele já vai ter um valor bem mais alto, porque ali estão embutidos novos custos, estão embutidos a energia, a mão de obra. Então, são fatores de produção que foram utilizados durante a torra, foram ideias, foram testes de embalagem, foi feita pesquisa para saber qual a embalagem, qual o tamanho da embalagem que seria melhor para ser vendido esse café, qual a qualidade. Então, passaram por vários testes essa embalagem, a torra também, o nível de torrefação, tudo isso foi agregado valor ao nosso produto. Então, subiu um pouco. Agora, se eu tiro dessa embalagem o café torrado e pretendo transformar numa cápsula compatível com a máquina de café Nespresso, então eu vou agregar mais valor ainda. Eu tive que montar uma outra linha de produção somente para outras caixas e embalagens, tive que montar uma outra linha de produção para as cápsulas, tive que comprar tecnologia para novas cápsulas, tive que treinar pessoal para trabalhar com esses equipamentos. Então, estou agregando valor aos produtos. Então, esse é um modelo bem típico de embalagem e apresentação de produtos. Então, como que eu consigo montar uma linha de produção e agregar valor? Então, tudo isso vai ser facilitado de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa tecnologia, com a nossa expertise de mercado. Então, para que eu possa fazer um produto, para que eu possa tratar a nossa embalagem, para que eu possa tratar o nosso rótulo do produto, eu preciso fazer registros desse produto. Também vai gerar custos, eu vou agregar valor para que eu possa ter um registro. Então, eu preciso fazer registro de produtos agroindustriais. Todos os produtos, na verdade, precisam de registro, mas os alimentos, em geral, possuem registros específicos. Eu preciso registrar o meu estabelecimento no Ministério da Agricultura, preciso registrar também no Ministério da Saúde, na Anvisa, porque eu vou tratar do produto. O produto ele vai passar por fiscalização sanitária, então a Anvisa faz isso. Eu vou ter que fazer registro do rótulo e vou ter que destacar o nome do produto e várias outras informações nesse rótulo. Quais seriam outras informações que eu encontro no rótulo de um produto? Nós temos ali o endereço do fabricante, temos ali quem é o responsável técnico, temos ali o contato da empresa, o saque, temos ali uma tabela nutricional também, é obrigatório hoje em dia. Temos vários itens que vão destacar qual é o produto, quem vende, para que serve. Alimentos, principalmente, hoje em dia, possuem até receitas como melhor utilizado, tá? Então, tudo isso vai destacar. Temos também selos de qualidade, selos de premiações que vão destacar o produto e isso vai agregar valor no produto. Então,
nós temos que registrar a nossa marca e a logomarca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a marca e a logomarca precisam ter um registro próprio. Existem técnicas e critérios para nós fazermos a nossa marca e criarmos a nossa logomarca também. Precisamos de licenças para produzir, para ter o estabelecimento, para ter uma fábrica, para ter uma indústria, para produzir em casa também, para fazer o registro. Precisamos de licença da nossa instalação e funcionamento de uma empresa, de um ambiente que trabalhe principalmente no ambiente da alimentação, no agroindustrial. Temos licenças ambientais, tanto para a produção quanto para o descarte de materiais que não serão utilizados. Seria a sobra, seriam outros itens que nós não vamos utilizar, que não serão utilizados no nosso processo. Temos também outros tipos de licença, código de barras do produto, vai tornar aquele produto único. Então, hoje em dia não é obrigatório ainda código de barras, mas se você não tiver o código de barras no seu produto, ele vai ficar fora de uma fatia muito grande do mercado mundial, eu diria, porque o código de barras ele facilita o controle de estoques, facilita a compra. Imagine quando nós fazemos uma compra no supermercado, nós passamos um item pelo caixa e assim que o nosso produto passou pelo caixa, ele já vai ser retirado do estoque. Então, o controlador do estoque, ele vai saber que aquela prateleira ficou vazia e automaticamente o distribuidor, o atacadista, vai receber um novo pedido. Então, tudo isso vai ajudar no controle, vai acelerar a reposição e vai manter o funcionamento da logística integral. Ele vai manter o estoque em dia e nós vamos ter os produtos. Outro item que vai trazer bastante valor agregado, denominação de origem. Então, quais seriam essas denominações de origem? Temos aqui um exemplo. Conhecemos a bebida denominada champanhe. Então, as características e qualidades são próprias e exclusivas daquele centro produtor. Por que foi denominado champanhe? Porque ela foi produzida, foi criada na cidade de Champagne, lá na França. Então, nós temos um item bem específico daquela origem, daquele local. Então, ela é detalhista e rigorosa quanto ao controle de qualidade, porque só lá existe a verdadeira. Tá? Nós tomamos ou conhecemos outros espumantes, mas que não são o famoso champanhe. Então, temos outros espumantes produzidos em várias regiões do mundo, mas essa denominação de origem é exclusiva da França. Tá? Está registrado, ela tem um estilo e sabor específico daquela região. Então, aquele terroir, como a gente chama, aquelas itens essenciais que só aquela terra, só aquela localidade, só aquele pessoal possui. Então, aquelas características específicas, somente lá é possível produzir esse produto, tá certo? E temos a indicação de procedência também, é outro item que traz bastante valor agregado a todos os produtos. A indicação de procedência ela remete ao nome do país, à cidade ou à região que ela tem uma reputação muito grande, então como um centro produtor muito grande. Temos alguns exemplos aqui, o Produto Orgânico Brasil, que é específico dos produtos orgânicos do Brasil, é um registro, um selo de qualidade. Temos ali outro selo do Vale dos Vinhedos, também destaca onde que é o Vale dos Vinhedos. Então, é a procedência daquela região, nós temos um centro produtor. Então, existe um cluster naquela região, é uma área especializada naquele produto. Por exemplo, o Vale dos Vinhedos está relativado ao vinho. Então, vários itens que estão relacionados à produção das uvas, à produção do vinho, industrialização. Então, fábricas de embalagens, de garrafas. Então, tudo isso está relacionado com o Vale dos Vinhedos. Eles fizeram o selo de qualidade, então eles agregaram valor. Então, quando vem o produto daquela região, você precisa ter um padrão mínimo de qualidade. Então, está relacionado com a reunião dos fatores daqueles locais. Eles estão caracterizados fisicamente, fisiograficamente, então pelas pessoas também que possuem aquela expertise, eles tratam o produto daquela mesma maneira. Então, todos os produtos daquela região, todos os produtos que possuem aquele selo, elas possuem um nível mínimo de qualidade, por isso que eles conseguem agregar valor. Eles cobram mais alto por essa tecnologia, por essa experiência que eles têm, que é diferente dos demais. Então, somente a fama do local como grande produtora
é levado em consideração. Então, ela possui várias cidades, vários produtores que estão integrados naquele selo. Então, vários produtores que passaram pelo controle de qualidade do grupo pode usar o selo, aquele selo de qualidade, e vai destacar o seu item, a sua produção. Temos aqui outro selo aqui, que é a da Canastra. Então, nós conhecemos a Serra da Canastra, já ouvimos falar em algum momento. Serra da Canastra é um grande produtor de queijos. Então, os queijos mineiros são oriundos da Serra da Canastra. Então, quem mora na Serra da Canastra, quem produz daquela forma que foi feito aquela seleção dos itens essenciais, características essenciais para a produção do queijo, então estão aptos a utilizar o selo da Canastra, tá certo? Então, como que nós fazemos também para agregar valor através da descomotização? Descomotização é uma diferenciação, é a agregação de valor no mercado. Então, o que vale mais? Vamos fazer aqui, ó. A descomotização. Sabemos que nós somos grandes produtores de carne no Brasil. Nós vendemos a carne para o exterior como se fosse commodity, num valor mais em conta. Peças grandes, peças embaladas, resfriadas, refrigeradas ou congeladas, mas como commodity ela tem um valor baixo. Então, se nós formos fazer a diferenciação ou agregar valor, o que valeria mais? É 1 kg de carne dianteiro, 1 kg de carne dianteiro Angus, já seria uma carne mais específica, mais selecionada, ou seria 1 kg de carne dianteiro Angus certificado. Então, um selo de qualidade, com uma carne carbono neutro, então, que possui uma marca, possui uma embalagem, então eu vou agregando valor. Então, cada item que eu vou somando, eu vou agregando valor. Ou então eu diria, o que valeria mais? Uma carne Angus certificada com marca e embalagem? E se ela for, então, maturada no sistema Dry Aged? O que seria isso? A carne maturada é uma carne diferenciada que os chefes do mundo todo estão utilizando hoje. Então tem muito sucesso na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália. É uma carne que ela fica descansando por vários dias. Ela descansa praticamente congelada, entre 0 e -2 graus. É uma carne que ela vai ter um deslocamento de fibras e colágenos no interior dela, e ela vai ficar muito macia. Então essa carne ela fica no mínimo 12 dias e pode ficar 30, 40, 60 dias. Ela vai maturando a seco, então ela vai desidratando, ela perde a umidade, ela fica com 50, 70% de umidade apenas, mas é uma carne diferenciada, então ela destaca um quinto sabor na carne, como diriam os especialistas. Então a carne ela vai ter um sabor entre o doce e o salgado, entre o doce e o azedo, talvez. Então, diferente dos sabores que a gente conhece, do doce, do salgado, do azedo. Então, ela vai ter uma mistura de sabores. Então, tem gente que não gosta, mas questão de sabor é o consumidor que escolhe. Então, uma carne muito macia, ela é diferenciada, altíssimo valor. Então, já existe nos supermercados, alguns supermercados já existem esse tipo de maturação. Então, o que vale mais? Então, é uma diferenciação, uma agregação de valor. Os custos para eu produzir uma carne maturada nesse sistema são muito altos, porque eu preciso de uma refrigeração constante, um controle de umidade, um controle da qualidade, preciso de testes laboratoriais para saber se esse alimento está próprio para o consumo. Então, eu preciso de um controle constante, eu preciso de uma tecnologia, preciso de experiência, preciso de técnicos especiais, treinamento, consumo de energia, de materiais, de equipamentos, de espaço. Isso aí vai tornar cada dia mais caro, então eu tenho que somar todos esses custos aos produtos, então vou agregar valor. Existem mercados sim, então muita gente consome, muita gente compra e é um produto que está em ascensão. Mas também todos os nossos produtos possuem ciclo de vida. O ciclo de vida dos produtos não é aquele produto que nós consideramos in natura ou produtos não perecíveis. O ciclo de vida é o tempo que um produto vai durar numa prateleira. Um exemplo, eu vi uma blusa numa loja. Será que essa blusa ela é atual, ela tem um corte moderno? Então, para ser colocada no mercado, essa blusa passou por um desenvolvimento muito grande. Ela
tiveram estudos do que o consumidor prefere, quais as tendências da moda, quais os estilos da população daquele local. E aí, a partir dos estudos, das técnicas, foi produzido e foi aprovado pela empresa um modelo novo de blusa. Então, essa blusa ela vai ser introduzida no mercado através de promoções, de publicidade, das características do novo produto, tipo de material, tipo de corte, porquê, qual é a tendência. Isso aí vai estimular o nosso consumidor. E estimulando o consumidor, as lojas, os lojistas vão começar a adquirir das fábricas e vai acontecer um crescimento do mercado. Então, vai começar a vender mais, vai começar a aparecer em vários locais, vários pontos de venda, várias lojas vão querer vender, várias pessoas vão se interessar, vão tomar conhecimento e vai chegar num ponto de maturidade do ciclo de vida. Então, a maturidade ele se relaciona com aquele ponto onde os lucros já são maiores. Então, você tem uma venda constante, a produção é muito alta, os distribuidores, lojistas e atacadistas já conseguem fazer promoções maiores, vender por um preço mais acessível, tratar da publicidade, promover as vendas de uma forma mais arrojada. E os estoques estão uniformes, as fábricas conseguem produzir em alta escala, tá? Mas também é um momento que começam a acontecer as cópias, os concorrentes começam a produzir itens semelhantes, só que em preços menores, qualidade às vezes inferior, mas estão fazendo produtos semelhantes. E o consumidor, ele sendo buscado, sendo procurado pelos concorrentes, eles começam a trocar, começam a comprar itens dos concorrentes. Então, nós entramos aí no período do declínio. O ciclo de vida desse produto ele começa a diminuir. O mercado começa a perder força, os lucros começam a diminuir e as vendas começam a cair. Então, no decorrer do tempo, nós passamos por 5 estágios, desde o desenvolvimento, passando pela introdução, o crescimento, a maturidade e chegamos ao declínio. Então, vai chegar um momento que não é mais vantagem para a fábrica produzir aquele modelo, para a fábrica vender para os distribuidores não querem mais comprar porque não é mais vantajoso economicamente, o mercado trabalha com dinheiro, então as vendas e os lucros aumentam quando tem aumento do consumo. Mas no decorrer do tempo, nem todos os produtos conseguem permanecer no mercado. Então, o produto foi criado para satisfazer o consumidor, mas ele tem um tempo de vida. Ele vai chegar no momento que ele não vai ser mais vendido. Então, ele vai ser retirado do mercado. Ele vai ser substituído por um novo produto. Pode ser da mesma empresa, pode ser de empresas concorrentes. Então, acabou o ciclo de vida do produto. Então, assim que a gente vê os produtos em geral, quer sejam produtos alimentícios, de uso pessoal, pode ser roupas, pode ser máquinas, automóveis, produtos de primeira linha, produtos que necessidade básica, produtos que motivam as pessoas, tudo pode ter um ciclo de vida, tá certo? E também nós temos aqui uma definição que dois autores, o Kotler e Armstrong, em 2009, eles passaram para a gente, que a gerência dos produtos em agronegócio ela é realizada a partir de 2 instrumentos básicos de avaliação estratégica. Então, quais seriam esses instrumentos? A empresa ela deve produzir os produtos através da estratégia de vendas, através da estratégia que a empresa adota. Então, ela vai analisar o portfólio de produtos que ela tem, a quantidade, o tipo, a variedade de produtos que ela tem, e ela vai também trabalhar com o ciclo de vida. Então, já comentamos sobre o ciclo de vida, e a gerência dos produtos em agronegócio vão trabalhar com esses 2 itens. Então, a quantidade e os tipos de produtos, o portfólio. Então, a estratégia da empresa precisa analisar o portfólio e precisa analisar o ciclo de vida de cada produto, como que ele vai ser colocado no mercado ou como que ele vai ser retirado do mercado. Quando que eu já consegui vender o suficiente para pagar toda a estrutura que eu montei para produzir. Então, eu montei uma fábrica, montei uma linha de montagem para determinados produtos,
eu já tenho uma previsão. Em 5 anos eu consigo retirar todo o custo que eu tive para montar a fábrica. A partir de 5 anos eu obterei lucros. Mas será que eu consigo ficar com essa empresa 10 anos, 15 anos, 20 anos? Então, produtos primários, produtos básicos, matérias-primas, eu não tenho muita mudança na sua qualidade, mas produtos industrializados, produtos finais, eu tenho um envolvimento muito grande, eu tenho um valor agregado muito alto, então eu preciso fazer um estudo muito bom antes de incluir ele no mercado. E quais seriam os serviços que eu posso considerar produtos? Então, os serviços nossos, eles possuem características específicas. Então, os serviços, eles não são tocáveis, eles não têm características como os produtos palpáveis. Então, os serviços, eles são intangíveis, eles possuem uma característica da intangibilidade. Eles não podem ser vistos, não podem ser tocados, não podem ser sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra. Eu diria aqui, vou trazer uma palavra bem curiosa, os serviços, eles não possuem características ou propriedades organolépticas. Já ouviram falar nessa palavra? Então, é uma palavra bem interessante. Então, organolépticas são propriedades que você desenvolve os seus sentidos. Então, a visão, a nossa audição, o cheiro, o gosto. Então, o produto, ele não pode ser tocado se ele for um serviço. Então, o serviço considerado produto é intangível. Então, ele não possui as propriedades que um alimento possui. Ele não possui as propriedades que uma roupa, que um sapato, que uma bolsa possui. O perfume também. Então, tudo isso possui propriedade organoléptica. Então, a luz, a cor, a textura, tudo isso são características organolépticas. Então, repeti várias vezes, bem interessante, não foi? Então, intangibilidade é uma característica. A inseparabilidade. Então, os serviços não podem ser separados dos seus provedores. Vamos citar o exemplo de um programa de celular, um aplicativo. Como que eu vou separar esse aplicativo do provedor se ele está buscando os dados lá do banco de dados? Então, não tem como. Como que eu vou contratar uma mão de obra, somente o pintor consegue pintar daquela forma, aquela textura da parede. E eu não quero aquele pintor, eu quero aquela textura, mas quero outro pintor. Ele não vai conseguir fazer da mesma forma. Então, a qualidade vai ser diferente. Eu não consigo separar o serviço do provedor dele. Então, aquele provedor, ele deve fornecer o serviço individualmente. Só ele consegue fazer. Então, a inseparabilidade do serviço é um fato bem interessante. A variabilidade, então a qualidade dos serviços, ela vai depender de quem, de quando, onde e como são executados. Então, é outra característica dos serviços também, a variabilidade. E por último, a perecibilidade. Então, os serviços não podem ser separados para venda ou uso posterior. Então, os serviços eles são tratados de forma com prazo, uma temporalidade. Então, como que eu vou contratar um serviço e vou ficar com ele? Não existe. Eu vou contratar e ele vai ser executado dentro do prazo combinado. Mas eu não tenho como contratar o serviço hoje e deixar para ser usado daqui a 2 ou 3 anos. Então, a pessoa que vai fornecer, a máquina que vai fornecer aquele serviço, que vai prestar o serviço, ou então o órgão público que vai me dar acesso a um serviço, ele tem que ser em tempo real, ele tem que ser no período que foi feito o nosso trato, o nosso contrato. Então, vamos citar aqui, no nosso ambiente organizacional, na nossa empresa, alguns itens que podem ser considerados produtos. Então, serviços que podem ser considerados produtos, para a gente ter uma ideia. O que nós podemos colocar preço e podem ser chamados de produtos? Serviços financeiros e jurídicos, então, preciso de um advogado, preciso de um banco, fazer um financiamento no banco, é um serviço financeiro. Consultoria, exames médicos, veterinários, planos de saúde. Então, não tem como eu comprar um exame médico e ficar com ele e só ler em casa quando precisar, não. Tem que ser feito na hora. Então, o serviço médico, serviço veterinário, plano de saúde, são serviços que eles são contratados. Então, eles são considerados produtos. Eu consigo colocar preço, vou pagar por ele. Outros modelos aqui, exemplos, viagens, passagens, hotelaria,
Então, contador, serviços tributários, reformas de casas, construção civil, trabalhos, mão de obra, energia elétrica, serviço de água, assistência técnica de produtos, manutenção de veículos. Tudo isso são serviços que eu consigo colocar preço, consigo contratar. Soluções tecnológicas, serviços de segurança, então segurança privada, controle digital, câmeras de vigilância, então são serviços tecnológicos, soluções tecnológicas que eu posso contratar, coloco preço. Seguros também, contratos e uma série de outros tipos de serviço. Então, quero trazer para vocês um exemplo bem típico. Então, eu vou no restaurante, eu vou comprar um produto. O meu produto é um jantar, por exemplo. Eu chego no restaurante, já escolhi o restaurante, já tive meu processo de decisão de compra. Entro no restaurante eu vou escolher no menu um determinado prato. Então, aquele valor colocado no prato, ele já é um serviço, já está agregado o valor, já tem adicionais ali agregados. Então, eu comprei o produto, o prato será servido. Então, o garçom que está servindo, o funcionário, o colaborador que está trabalhando ali, ele não é considerado um produto para o cliente, para o consumidor. Porque a mão de obra daquele funcionário, daquele trabalhador, já está adicionado no custo do prato que eu adquiri, no produto que eu comprei. Então, eu tenho que saber fazer essa diferença. Então, eu não vou pagar para o funcionário o prato que eu consumi, porque eu vou fazer o pagamento para a empresa, para o restaurante. Aquele serviço, aquela mão de obra que está adicionada, já é um custo adicionado no produto final. Então, é um valor agregado já dentro do produto. Então, se eu voltei no restaurante porque o funcionário foi atencioso, colaborou, atendeu bem, trouxe dicas, então posso voltar no restaurante. Eu vou acabar me fidelizando naquele local e eu acabo consumindo mais produtos daquele ambiente pelo tratamento e pelos adicionais que eu tive. Então, é um agregado de valores que está dentro daquele produto. Então, eu consigo verificar aqui exemplos bem significativos. E sobre contratos, vamos tratar aqui um exemplo bem fácil de entender. Eu tenho que verificar alguns aspectos importantes. Eu quero destacar para todos vocês a necessidade da gente ler o contrato. Nós fazemos contratos, assinamos contratos, contratos de telefonia, contratos de prestadora de serviço, contrato de qualquer coisa, de conta de energia, de internet, provedor de internet, ou outras situações. Então, nós temos que ler pelo menos alguns detalhes e temos que ficar bem atentos. Um exemplo característico. Outro dia, eu assinei um contrato sobre um serviço de colocação de um telhado na minha própria casa. Então, olhei o contrato, tranquilo, a empresa regular, está há vários anos no mercado. A qualificação da empresa estava lá, colocaram meus dados também. Então, a regularidade da empresa, ok. O objeto foi detalhado, tudo que seria feito, ok. Tinha orçamento, beleza, tudo bem. Então, a gente colocou dentro do orçamento. Datas e prazos. Qual foi o detalhe? O serviço a ser executado a partir de 30 dias. Então, o funcionário que atendeu, ele me trouxe a situação que até 30 dias seria colocado o telhado. Só que no contrato estava a partir de 30 dias. A partir de 30 dias até quando? Então, esse prazo é muito interessante. Até quando? Aí eu não por desconhecimento também, como se trata de construção civil, nós temos outro detalhe. 30 dias úteis, 30 dias corridos, a partir de 30 dias operacionais. O que seriam dias operacionais para a construção civil? Dias operacionais, aqueles dias de sol que a construção civil consegue trabalhar. Então, como a gente mora numa região úmida, chove quase o ano todo, vários dias, então, em determinadas épocas do ano, você passa um mês todo e sequer um dia foi inteiro de sol. Então, a empresa não conta como dia operacional.
Então aqui eu já posso aumentar para 60 dias, para 90 dias, para 120 dias o prazo. Então, como era a partir de 30 dias, a empresa deixou correr dentro do que estava escrito. Então, eu não observei esse detalhe. A empresa atrasou 60 dias, 90 dias, não entregou. Eu corri atrás, fui verificar a situação da empresa. Então, a qualificação dela estava regular, tudo certo. Só que quem assinou o contrato era uma pessoa que não tinha relação com a empresa. Era um parente do dono da empresa, não era sócio, não era administrador, não tinha vínculo funcional, empregatício com a empresa e não era representante comercial da empresa. A pessoa foi lá, vendeu o serviço a pedido do proprietário e acabou assinando o contrato como representante da empresa. Então, estelionato. Então, esse tipo de coisa nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando a gente vai assinar um contrato que gera risco, eu tenho que ficar atento. Então, tenho que ter definição de valores. A multa também no contrato, não tinha multa para a empresa, só tinha multa para o comprador, para o consumidor. Então, tem que ficar de olho nesses detalhes. Os contratos são muito importantes. Então, nós que trabalhamos como consumidor, nós que seremos consumidor, seremos gestores de empresas, de firmas, teremos produtos, seremos fornecedores de produtos das nossas propriedades, nós precisamos ficar atentos aos contratos. Então, detalhezinhos pequenos que fazem a diferença. Então, só a justiça que vai resolver. E tem que estar limitado qual é o fórum que vai resolver. Às vezes a empresa coloca ali que é o fórum a ser definido. Não existe, tem que ser o fórum local, o fórum da cidade. Então, lá o local que vai julgar a ação. E depois as assinaturas, temos que conferir quem está assinando. É o proprietário da empresa? É o sócio, administrador? Se não for, pede para o administrador, para o sócio assinar. E coloca o carimbo também. Tem que ter uma garantia para quem está assinando esse contrato. Então, os serviços, normalmente, são feitos, são respaldados por contratos. Só a palavra, ela não vale muito. Você tem que ficar de olho nos contratos que vão gerar o direito seu no futuro, tá? Para finalizar a parte dos serviços, nós vamos trabalhar aqui a qualidade, diferenciação, variedade, diversificação e segmentação. Então, a satisfação dos consumidores está relacionada à qualidade dos produtos. Então, à medida que a qualidade aumenta, a diferenciação também aumenta e também aumenta os custos de produção. A gente já viu isso, os custos serão maiores. Então, a variedade e a diversificação, ela se destina às demandas do maior público possível. Então, quanto mais modelos mais específicos forem cada tipo, quanto maior for a diversificação, maior público vai ter acesso, maior público vai adquirir. Então, para isso são criados segmentos destinados a cada nicho específico. Então, várias idades, vários tipos de família, vários integrantes de um grupo. Então, eu preciso trabalhar com embalagens diferenciadas, tamanhos de embalagens diferentes, características diferentes. Voltando ao nosso café, nós podemos colocar fragrâncias naqueles cafés, torras com intensidades diferentes. Então, vai conquistar diferentes públicos e vai conquistar maior número de pessoas possíveis, tá certo? E escalas de produção. Então, a escala de produção ela visa controlar o preço e controlar os estoques. Então, o mercado vai ser definido de acordo com a estratégia da empresa, conforme a oferta e a demanda dos produtos. Então, se eu aumento a produção de uma forma exagerada, eu não vou conseguir ter armazenamento, não vou ter local para guardar e eu vou ter um efeito chicote na minha cadeia produtiva. O que seria o efeito chicote? Eu tenho mais produtos que eu consigo vender, então eu vou ter que fazer promoções. Aí eu faço a promoção, o público todo vai e compra, daí eu vejo que está vendendo bem, eu acabo esvaziando os estoques, então acaba esvaziando as prateleiras, falta produto no mercado, a empresa começa a produzir, a fábrica começa a produzir novamente uma quantidade exagerada. Então, o nosso mercado ele não pode ter o efeito chicote. Os gestores precisam trabalhar muito isso, porque o efeito chicote ele não é benéfico para nenhuma das áreas. Vai gerar conflito entre distribuidores, entre produtores, entre consumidores e para a empresa não fica bem, tá certo? Então,
sobre o nosso entendimento sobre produtos, como está o nosso assunto. Então, nossa discussão ela não pode se esgotar somente através destes slides. Então, nós vimos muita coisa sobre produtos, serviços que são considerados produtos também, pois todos nós somos e seremos consumidores para sempre. Então, dessa forma, nós precisamos entender sobre os produtos, pois eles facilitam a nossa vida e nos trazem benefícios, principalmente econômicos, tá certo? Vamos trabalhar um pouco agora sobre preços, é outro item que está relacionado diretamente aos produtos. Os preços, eles possuem algumas definições, alguns detalhes, alguns termos que a gente já ouviu falar. Custos totais, por exemplo. Os custos totais é a soma dos custos fixos e custos variáveis. O que seriam isso? Custos fixos seria o aluguel de um imóvel, seria a energia elétrica que eu vou usar, seria a mão de obra que eu uso todos os dias. Isso aí seriam exemplos de custos fixos. E custos variáveis, aqueles que mudam com o passar do tempo. Então, o frete, a matéria-prima, serviços tributários. Então, são coisas que podem variar. E aí eu vou alterando ele com o passar do tempo, tá certo? Receita total. Receita total é o resultado do preço do produto, multiplicado pela quantidade que foi vendida. Eu só vou ter a receita total depois que eu vendo o meu estoque. Tá? Então, eu fiz o meu preço a partir dos custos e vou vender, quantidade vendida multiplicado pelo preço, eu tenho a receita. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é um termo muito usado na economia também. Então, ponto de equilíbrio, eu vou atingir o ponto de equilíbrio quando a quantidade a ser vendida a determinado preço, ela iguala os custos totais. Então, todo custo que eu tive para montar minha fábrica, comprar um determinado lote de produtos, eu montei o meu preço final do produto e eu vou vendê-los. Então, eu vendi uma quantidade X, alguns milhares de itens, e eu cheguei no ponto de equilíbrio. Eu consegui cobrir os custos totais. Então, a partir de agora, aqueles valores acima do que eu já era planejado, eu já estou obtendo lucros com o produto que eu estou vendendo, que eu estou comercializando. E a política de preço, o que seria? É uma opção adotada pela empresa para atingir certos objetivos. Quais seriam os objetivos da empresa? Arrecadar dinheiro. Seriam objetivos econômicos, seria vender mais, conquistar os clientes. Então, a política de preço que ela vai adotar, o tipo que ela vai precificar os produtos, que ela vai divulgar a empresa, ela vai ser de acordo com o objetivo. Como que nós fazemos o preço, então? O preço seria o custo para o mercado, seria o custo para ser vendido o bem, o produto, seria o custo que o cliente vai pagar, então é o custo para o cliente. O preço significa o custo de produção mais o lucro do fabricante, dos distribuidores que estão embutidos nesse produto. Então, quanto menor a oferta, pode ser maior o preço. Então, menor oferta e maior demanda, eu vou utilizar um modelo para colocar custo de produção mais o lucro, eu vou formar meu preço final. Então, ofertar pouco e vai ter uma demanda maior. Então, é fácil a nossa formulazinha. E também tem o outro modelo aqui. Atualmente, a estratégia do lançamento de um produto é atuar no custo de produção. Então, como que eu vou ter o lucro? Eu vou colocar o preço final e vou tirar os custos de produção. Então, o lançamento de um produto, normalmente, ele tem um preço acima da média de mercado ou um preço mais alto. Por que que as estratégias dos fabricantes seria colocar o preço mais alto logo no início? Porque eu consigo atuar na estratégia de diminuir o custo de produção. Consigo dar um desconto no produto em determinado momento como estratégia de promoção de vendas. Então, eu vou atuar no custo de produção, vou diminuir a qualidade do produto, ou vou aumentar o tamanho dos lotes de produção, vou comprar mais matéria-prima, porque eu comprando mais matéria-prima eu consigo um preço melhor, uma quantidade maior. Então, isso aí vai atuar diretamente no custo de produção. Então, vou aumentar o lucro. Então, qual o lucro que eu tenho?
é o preço menos o custo de produção, preço final. Então, essas legendas ali, o P é do preço, CP, custo de produção, e L de lucro. Tá? Essa é uma formulazinha básica, então eu não posso montar o preço sem ter os custos totais da produção e colocar o lucro também desejado. Qual seria o preço máximo? Outra definição. Preço máximo para eu colocar num produto que eu pretendo vender. Ele vai ser definido no mercado, então já é um produto concorrente, já existem outros similares no mercado, o mercado vai definir qual o preço máximo. Não adianta eu querer vender um produto novo com as mesmas características com um preço maior que o mercado já possui. Então, com base nos preços dos concorrentes, nos preços que os consumidores já conhecem, que estão dispostos a pagar, eu vou limitar o meu valor máximo para aquele produto. E o valor mínimo que eu posso colocar no produto, que eu devo colocar no produto? Eu não posso fazer um produto e vender com preço que não cubra nem os custos da produção. Então, o preço mínimo deve cobrir pelo menos os custos totais e também permitir alguma margem de lucro, porque a empresa ela sobrevive do lucro. Então, eu tenho que ter o lucro para poder registrar meu preço mínimo que eu posso vender. Eu tenho um limite que eu posso chegar. E qual seria o preço ideal? O preço ideal tem que cobrir todos os custos, custos de produção, de promoção, de distribuição, e também permitir o lucro, além dele ser competitivo no mercado em relação aos concorrentes. Então, o máximo de lucro que eu possa ter e competir com os concorrentes. Então, se eu consigo competir com os concorrentes com o meu preço e a minha margem de lucro é alta, esse é o preço ideal. Então, quanto maior o lucro, melhor para mim. A qualidade do produto ela precisa ser mantida a qualquer custo. Então, mesmo que eu mude o preço, mesmo que eu coloque um preço mínimo, eu tenho que manter a qualidade do produto. Se o concorrente observar, ele vai fazer campanha contra. Se o consumidor perceber, ele vai deixar de comprar. Então, a qualidade do produto é muito importante. Vamos usar aqui um exemplo rápido para vocês entenderem um problema sério que nós temos em muitas empresas iniciantes hoje. O método markup, usado para determinar o preço final. Essa hipótese é apenas um exemplo. Digamos que um equipamento, um aparelho, ou um produto, um lote de produtos que eu vou comprar, eu vou pagar para o fornecedor R$1.000. No futuro eu vou vender, vou sacar a nota fiscal, então eu vou lançar tributos na minha nota fiscal, e isso significaria 20%, R$200 a mais. Outros custos fixos e variáveis, eu vou limitar aqui, como exemplo, somente a 10%, então mais R$100. O meu lucro pretendido na minha venda seriam de 10% apenas, para eu poder concorrer no mercado. Então, o preço final eu estou colocando a mais aqui, eu estou somando 40% de adicionais ao custo do fornecedor. Então, 40% em cima do 1.000 seriam R$1.400 o preço final do meu produto. Será que eu vou ter alguma vantagem em vender esse produto por R$1.400? Então eu vou vender o produto, vou efetuar o pagamento, vou pagar ao fornecedor R$1.000, correto? Tudo bem, já quitei a dívida com o fornecedor. Só que eu vou sacar a nota fiscal, vou pagar tributos de 20%. Eu não vou pagar 20% do 1.000, então eu errei no cálculo. Eu vou pagar 20% do valor final de venda, eu vou pagar 20%, R$280 de impostos, certo? Outros custos, eu comprei a prazo, vendi a prazo, só que o prazo que eu vendi é um prazo maior do que eu comprei. Então eu tenho que pagar também 10%, tenho que tirar 10% dos custos totais que eu incluí ali, fixos e variáveis. Então eu tirei 10% do 1.400, são mais R$140 de custos. Então, total de custos ali sobre o meu produto, R$1.420. Quanto eu vendi o produto? 1.400. Cadê o lucro da empresa? Tomei prejuízo. Tá? Cadê o lucro da minha propriedade? Eu estou vendendo como autônomo. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa formação do preço. Então, é um assunto bastante sério. Muita gente não faz esse cálculo, não tem esse entendimento, então nós precisamos fazer a correção. Então, R$20 de dívida é o que sobrou no final dessa transação. Como que eu vou corrigir isso? Eu vou usar uma fórmula simples para fazer o cálculo. Então, eu vou usar a solução encontrada. O preço final seria o custo do fornecedor, R$1.000, mais 40% do markup. Então, foi o cálculo que eu já tinha, aquela experiência que eu já tinha. Só que eu vou usar a fórmula do custo
dividido pelo 100% menos o percentual do mercado. Então, 100% é 1,0 menos o 0,40, que seria o 40%. Então, eu divido 1.000 por 0,60, eu vou ter 1.666,66 ao final, arredondando para 1.666,65. Então, o preço final do meu produto não pode ser 1.400. Para que eu tire 10% de lucro, eu tenho que vender pelo menos por R$ 1.666. Peguem esse exemplo, peguem esse modelo e façam os cálculos, façam outros exemplos, converse com amigos, converse com colegas e tirem isso como experiência. Então, o valor a ser cobrado pelo preço final para obter o lucro de 10% após efetuar os pagamentos precisa dessa fórmula. Então, R$ 1.000 do fornecedor, mais 333 de tributos, mais 166 de custos adicionais e o lucro, 166 ali. Então, na hora que eu vou receber o meu lucro, depois que eu estoquei, armazenei, vendi a prazo em 10 vezes, vou receber daqui a um ano. Já teve inflação, já teve outras perdas, então o 1.666 será o 10% daquele 1.000 inicial que eu acabei colocando como minha previsão. Tá certo? Entenderam? Então, muito interessante. Outros cuidados, a flexibilidade e prazo de pagamento, como eu falei para vocês. Então, nós temos um capital de giro na nossa empresa, na nossa propriedade. Nós não podemos ficar descapitalizados. Então, cuidado quando a gente for fazer negociação, transações. O cliente, ele vai pedir prazo muitas vezes. Eu vou querer vender, eu vou vender a prazo, sem juros, sem colocar nada em cima. Só que eu vou vender para o cliente em 10 vezes sem juros, só que eu comprei a matéria-prima, eu tenho que pagar em 3 vezes. Então, como que eu vou pagar o fornecedor se eu não tenho caixa, se eu não tenho dinheiro no caixa da empresa? Então, a condição de financiamento, as parcerias para viabilizar o acesso do cliente ao produto e serviço são outros itens que você precisa ter cuidado. Então, você não pode ficar desatento do controle. Então, a contabilidade do caixa é muito interessante para quem pretende tirar seu nome do CPF, para quem gostaria de tratar o assunto como uma empresa jurídica. Então, vou ter o meu CNPJ, vou começar a vender produtos como autônomo, vou ter um MEI, então uma microempresa. Então, eu preciso ter certos cuidados na contabilidade, eu preciso ter um controle bastante grande, tá certo? Ponto de venda. Então, vamos passar o ponto de venda e distribuição, um assunto mais da logística, então nós vamos passar bem rapidamente. E a promoção, nós vamos ver depois também, de uma maneira mais ágil, pois nós vamos rever esse assunto nas próximas aulas ainda. Então, a logística de distribuição do produto no mercado é o ponto de venda, é a praça de distribuição. Então, é o nosso terceiro P do marketing. Ele envolve as atividades dos canais de distribuição. Então, local de venda, processamento de pedidos, atacado, varejo, armazenagem, tudo isso está incluído. Fretamento, transporte, entrega. Quais são as funções de um ponto de venda, de um intermediário? Intermediário eu estou chamando aqui os distribuidores, os atacadistas e os varejistas. Eles vão fazer as vendas, vão fazer compras, vão fazer a seleção de itens, financiamentos, armazenamento do material, vão fazer a distribuição dos itens, controle de qualidade, transporte, marketing, vão também correr riscos que o consumidor não quer e que o produtor também não quer. Então, eles vão incluir seguros, vão incluir publicidade, vão incluir espaço, vão incluir mão de obra. Então, vários serviços, vários valores serão incluídos nos produtos. Isso aí, mas são funções dos intermediários que trabalham no ponto de venda. Então, os atacadistas, eles compram dos fabricantes e vendem a intermediários e indústrias. Então, a compra em grande quantidade, mas ele pode vender em pequenos lotes também. Ele promove treinamentos, providencia financiamentos, assistência e assessorias. Então, os atacadistas, eles não vendem para o cliente, para o consumidor final. Diferentemente dos varejistas. Os varejistas, eles vendem diretamente aos consumidores. Então,
Os varejistas, eles estão em todo canto. Pode ser uma máquina automática, num corredor do shopping, pode ser um supermercado, pode ser uma padaria, pode ser um posto de combustível, pode ser um supermercado. Então, qualquer loja, qualquer vendedor pode ser o varejista. Então, ele entrega direto para o consumidor final. Ele pode ser independente, pode ser uma cadeia, uma rede. Então, ele tem um comércio local, pode ser autônomo, vende sozinho, ou então ele vende para uma rede de supermercados, por exemplo, uma rede de lojas. Então, lojas de departamentos, pode ser supermercados, shopping centers, pode ser de porta em porta também. E qual a vantagem de usar um canal de distribuição intermediário? Vejamos aqui o exemplo. Então, o nosso produtor, se ele vender diretamente para consumidores, ele vende, um exemplo, para 3 consumidores aqui. Por outro lado, se ele vender para intermediários, ele vende para 3 intermediários. Então, o contato dele, a rede de contato dele, ele vai entregar para 3 clientes, tanto consumidores ou intermediários. Já os intermediários, eles vão multiplicar, cada um deles vai multiplicar, vai vender para mais 3 pelo menos, se for o varejista. Se for o atacadista, ele vende para o varejista e o varejista também vai vender para o consumidor. Então, cada agente vai multiplicar pelo menos 3 vezes. Então, placar 3 a 9. É mais vantagem para o produtor, então, nesse caso, entregar para os intermediários, que eles vão fazer a divulgação bem maior e vai conseguir uma profundidade maior de canal. Então, é muito mais vantagem distribuir para os intermediários, seriam os atacadistas e os varejistas. Para finalizar nosso assunto aqui, ó, então nós temos a promoção, nós vamos aprofundar esse assunto também nas próximas aulas. É todo tipo de comunicação necessária para convencer o consumidor para preferir o seu produto. Então, o marketing é uma ação no mercado. Então, ele vai trabalhar para que o consumidor compre o seu produto. Então, a divulgação do produto no mercado, propaganda, promoção de vendas, internet também, navegadores, redes sociais, aplicativos, merchandising, que são as ações nas mercadorias, pode ser degustações, feiras, exposições, vendas diretas, tudo isso é promoção de vendas. Então, nós vamos trazer esse assunto mais a fundo nas próximas aulas. Então, só para trazer aqui a identificação, o que seria o 4 P. Então, vimos bastante detalhado o produto e o preço. A logística, nós vamos trabalhar também mais alguns itens, mas a matéria de logística trabalha isso aí. E a promoção, que nós vamos ver ainda mais a fundo nas próximas aulas. Nós já vimos, então, sobre o comportamento de compra, os estímulos, os 4 P são estímulos do marketing. Ele está atrelado às características do consumidor, que vão estar associados aos aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Então, os 4 Ps, eles reagem dentro do consumidor através de suas características. Então, as características do consumidor provocam as reações a esses estímulos, que são os 4 Ps, e vão influenciar e vão afetar o comportamento de compra e também o processo de decisão. Então, é muito importante, tá certo? Então, para a gente finalizar, queria só revisar rapidamente que nosso composto de marketing que exploramos hoje tratou do produto, do preço, da praça ou ponto de venda, que seria a distribuição dos itens, dos produtos, e a promoção, que é o 4 P, tá? Então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Então, nós estamos aptos para enfrentar o nosso próximo assunto. Espero que vocês pesquisem, vão atrás de outros detalhes, aprofundem um pouco mais o assunto, porque é bastante interessante e é muito útil para a vida de vocês. Não só pessoal, mas profissional, em qualquer área que vocês vão trabalhar, tá certo? Fiquem aí, tenham uma boa semana a todos e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.